Um deputado que estava sendo cotado para disputar o cargo de vice-governador desistiu da candidatura depois de ser alvo de uma operação da Polícia Federal. Lindbergh Farias terá que prestar esclarecimentos sobre emendas destinadas ao Paraná. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais rejeitou mais um recurso apresentado pelo PT e por seus aliados contra Nicolas Ferreira. Jornalistas da Globo finalmente demonstraram preocupação com a decisão de Alexandre de Moraes envolvendo o sigilo de uma fonte. Eduardo Bolsonaro reagiu duramente ao ministro do Supremo Tribunal Federal e até Josias de Souza criticou o novo programa de governo apresentado pelo PT. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós temos uma sequência de notícias que mostra como a política brasileira pode mudar completamente de uma hora para outra. Vamos começar pelo caso que atingiu Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados e um dos parlamentares mais próximos do governo Lula. Segundo o material apresentado, uma denúncia questionou a destinação de aproximadamente R$ 1.700.000 em emendas parlamentares para o Paraná, embora a base eleitoral de Lindbergh esteja localizada no Rio de Janeiro. O ponto que chamou a atenção foi o fato de Gleisi Hoffmann possuir forte ligação política com o Paraná. A denúncia levanta dúvidas sobre os motivos que levaram o deputado a enviar um valor tão expressivo para outro estado e menciona a possível destinação dos recursos a organizações ligadas ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Agora, Lindbergh terá que apresentar explicações sobre essas emendas. Preste muita atenção. Um pedido de esclarecimentos ou de investigação não representa condenação e também não comprova, por si só, qualquer irregularidade. Entretanto, o caso precisa ser apurado com seriedade. Se um parlamentar destina um valor superior ao dobro daquele enviado para a própria base eleitoral, é natural que a sociedade queira saber quais critérios foram utilizados, quem recebeu o dinheiro e qual foi a finalidade dos recursos. A denúncia sugere uma possível relação eleitoral, mas isso ainda precisaria ser demonstrado por documentos e provas. Se for constatado que as emendas foram empregadas ilegalmente para beneficiar uma candidatura ou financiar uma estrutura eleitoral, as consequências poderão ser graves. Se a destinação estiver dentro da lei, caberá ao parlamentar comprovar isso de maneira transparente. Existe ainda uma ironia política impossível de ignorar. Lindbergh Farias costuma recorrer ao Supremo Tribunal Federal e a outros órgãos contra parlamentares e lideranças da direita. Agora, ele próprio está diante de questionamentos e precisa explicar suas decisões. A regra deve valer para todos. Quem exige investigação contra adversários também precisa aceitar ser fiscalizado quando surgem dúvidas sobre a utilização do dinheiro público. Não se pode defender a apuração somente quando ela atinge o outro lado. O brasileiro quer saber de onde saiu o recurso, para onde ele foi, quem foi beneficiado e por que o Paraná recebeu uma quantia tão significativa de um deputado eleito pelo Rio de Janeiro. A situação se torna ainda mais delicada porque, conforme o material apresentado, o ministro Flávio Dino solicitou esclarecimentos. Isso não significa que o ministro tenha reconhecido a existência de crime, mas mostra que os questionamentos não foram simplesmente descartados. Lindbergh deverá apresentar sua versão, esclarecer a finalidade das emendas e demonstrar que não existiu desvio eleitoral. Qualquer possibilidade de cassação ou inelegibilidade dependeria da abertura do procedimento adequado, da apresentação de provas, do direito de defesa e de uma decisão das autoridades competentes. Por enquanto, o fato concreto é que o líder petista terá que responder sobre os recursos enviados ao Paraná, e essa história ainda poderá render muito. Mas essa não é a única notícia que está movimentando Brasília. O jornalista Josias de Souza fez críticas contundentes ao programa de governo apresentado pelo PT. De acordo com a análise exibida no material, o documento possui 84 páginas, divididas em 13 capítulos, e apresenta uma extensa coleção de promessas. O problema apontado pelo jornalista é evidente. Depois de aproximadamente 18 anos somados de governos petistas,
O partido tenta se apresentar novamente como uma força antissistema e como representante do verdadeiro novo. Como um dos partidos mais integrados ao sistema político brasileiro, pretende convencer o eleitor de que representa uma ruptura com o próprio sistema do qual participa há décadas. Josias levantou a pergunta que o PT certamente gostaria de evitar: por que Lula ainda não realizou aquilo que continua prometendo? Ele já ocupou a presidência em diferentes mandatos e agora tenta convencer o brasileiro de que, desta vez, as promessas serão concretizadas. Segundo a análise, o documento petista procura responder a essa contradição, culpando o governo anterior e apresentando Bolsonaro como responsável pelos problemas que permanecem no país. Essa estratégia pode funcionar entre os eleitores mais fiéis, mas não elimina a cobrança sobre o desempenho de Lula, nem explica por que tantas promessas antigas continuam reaparecendo como se fossem novidades. O dado eleitoral mencionado torna a situação ainda mais preocupante para o presidente. A pesquisa citada no material coloca Lula apenas 4 pontos à frente de Flávio Bolsonaro, enquanto 55% dos entrevistados afirmam que o petista não merece outro mandato. Não estamos afirmando que uma única pesquisa determina o resultado da eleição, mas o número revela um ambiente de desgaste. Quando mais da metade dos entrevistados rejeita a continuidade de um presidente, o sinal de alerta está aceso. E o problema não está apenas na oposição. Quando um jornalista conhecido por críticas frequentes ao bolsonarismo começa a questionar abertamente a credibilidade do programa petista, significa que a narrativa oficial já encontra resistência até em espaços tradicionalmente menos hostis ao governo. Antes de continuar, inscreva-se no Movimento Brasil Patriota, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Compartilhe este boletim com seus amigos e familiares, porque informação política precisa chegar a cada vez mais brasileiros. Agora preste atenção, porque o próximo assunto representa uma vitória importante para Nicolas Ferreira. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais rejeitou, por unanimidade, um recurso da Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, pelo Partido Comunista do Brasil e pelo Partido Verde. A ação pretendia atingir o mandato do deputado federal e apresentava acusações de abuso do poder comunicacional e divulgação de conteúdos considerados sabidamente inverídicos durante o período eleitoral de 2022. Os partidos sustentavam que a atuação de Nicolas nas redes sociais teria comprometido o acesso do eleitorado à informação e à liberdade de formação de opinião. O tribunal, entretanto, já havia rejeitado os pedidos da federação em uma decisão anterior, proferida em fevereiro. Um dos pontos centrais foi o entendimento de que as condutas questionadas teriam ocorrido depois do encerramento das eleições proporcionais, quando Nicolas já estava eleito. Os partidos recorreram alegando omissões e contradições, especialmente em relação ao período em que as manifestações foram publicadas. O relator, desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, concluiu que as questões relevantes já tinham sido analisadas pelo tribunal e rejeitou novamente o recurso. O resultado mantém a decisão anterior e impede, neste momento, que o pedido da federação retire o mandato de Nicolas Ferreira. É uma derrota jurídica expressiva para o PT e seus aliados, porque não se tratava de uma simples crítica política. A ação buscava uma consequência severa contra um deputado eleito com enorme votação e grande alcance nas redes sociais. Nicolas permanece no mandato e conserva seus direitos políticos, conforme a decisão relatada no material. Qualquer etapa posterior dependerá das medidas juridicamente disponíveis e de novas decisões. O que não se pode fazer é tratar uma acusação como prova automática, somente porque o alvo possui uma comunicação capaz de incomodar seus adversários. A vitória também demonstra a importância de separar disputa eleitoral de perseguição política. Todo parlamentar deve responder quando existem provas de irregularidade, seja de direita ou de esquerda, mas tentar transformar alcance nas redes sociais em motivo suficiente para a cassação abre um caminho perigoso.
Nicolas é um dos maiores comunicadores políticos do país e se tornou uma ameaça eleitoral para o PT, justamente porque consegue falar diretamente com milhões de brasileiros. A tentativa de derrotá-lo nos tribunais fracassou novamente. O tiro saiu pela culatra e a decisão foi tomada por unanimidade. Enquanto o PT sofre essa derrota, outra discussão ganha força dentro da própria imprensa. Jornalistas da Globo demonstraram preocupação com uma decisão atribuída ao ministro Alexandre de Moraes, envolvendo a identificação de uma fonte jornalística. Durante a análise exibida no material, os comentaristas defenderam que o sigilo da fonte é um dos pilares da liberdade de imprensa e alertaram para o precedente provocado pelo uso do celular de um jornalista como caminho para alcançar a pessoa que forneceu informações. O ponto principal não é conceder imunidade absoluta a jornalistas. Se um profissional pratica uma ilegalidade, ele pode ser investigado e responsabilizado dentro das regras constitucionais. A discussão é outra. As autoridades podem acessar informações protegidas de um jornalista para descobrir sua fonte. Se esse método for normalizado, pessoas que possam denúncias relevantes poderão deixar de procurar a imprensa por medo de sofrer buscas, apreensões ou outras medidas. Sem fontes dispostas a revelar informações, investigações jornalísticas importantes poderão simplesmente desaparecer. É impossível não perceber a contradição. Durante anos, parte da imprensa apoiou ou relativizou decisões duríssimas quando elas atingiam Jair Bolsonaro, seus familiares, seus aliados e comunicadores de direita. Agora que o presidente alcança uma garantia essencial ao próprio trabalho jornalístico, surgiu a preocupação. A liberdade não pode ser defendida apenas quando o problema chega à nossa porta. A Constituição protege todos, inclusive aqueles de quem não gostamos. Ao ela deixar de ser uma garantia e passa a depender da conveniência política do momento. As críticas feitas pelos jornalistas foram cuidadosas, mas o alerta apareceu com clareza. O sigilo da fonte não pode ser tratado como um detalhe dispensável. O receio é que a decisão provoque insegurança em pessoas que fornecem informações e repórteres. Um funcionário público acessar servidor ao cidadão que descubra uma irregularidade poderá pensar duas vezes antes de conversar com a imprensa se acreditar que sua identidade poderá ser alcançada por meio da apreensão do celular do jornalista. Isso extinguiria veículos de direita, de esquerda e de qualquer outra orientação. O presidente, portanto, interessa a toda a sociedade. Eduardo Bolsonaro também reagiu ao caso. Segundo o material, ele criticou a decisão de Alexandre de Moraes, que determinou busca e apreensão contra Raimundo Catrim, ex-secretário de Segurança do Maranhão. Em uma publicação na rede social X, Eduardo chamou Moraes de tiranete de beira de estrada e afirmou que a imprensa deveria reconhecer o papel que desempenhou na construção da imagem do ministro como uma figura virtuosa. A expressão pertence a Eduardo Bolsonaro e representa a avaliação política dele, não uma conclusão judicial ou institucional. A crítica de Eduardo aponta para uma responsabilidade que parte da imprensa evita discutir. Durante muito tempo, decisões excepcionais foram elogiadas porque atingiam personagens considerados inimigos políticos. Alertas da direita foram tratados como exagero. Agora, jornalistas começam a perceber que instrumentos aceitos contra um grupo podem amanhã alcançar qualquer outro setor da sociedade. Não é necessário concordar com todas as palavras de Eduardo Bolsonaro para reconhecer a pergunta central: por que tantos jornalistas só passaram a demonstrar preocupação depois que o sigilo da fonte entrou na linha de fogo? E para completar esta sequência, uma desistência foi confirmada na disputa eleitoral de Mato Grosso. O deputado federal Fábio Garcia, do União Brasil, anunciou que não será mais candidato a vice-governador na chapa do atual governador Otaviano Pivetta, do Republicanos.
A decisão foi comunicada menos de uma semana depois de Garcia ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal que, segundo o material, também atingiu o ex-governador Mauro Mendes. É fundamental manter a precisão. Ser alvo de uma operação não significa estar condenado e a desistência da candidatura não comprova culpa. Garcia tem direito à defesa e somente uma investigação concluída poderá determinar se existiu alguma irregularidade. Politicamente, porém, a proximidade entre a operação e a retirada da candidatura provoca questionamentos inevitáveis. O nome que vinha sendo preparado para compor a chapa governista está fora da disputa, alterando a composição eleitoral e obrigando o grupo a procurar outra solução. O que antes circulava como possibilidade nos bastidores foi confirmado pelo próprio deputado. Fábio Garcia abriu mão da candidatura e não disputará o cargo de vice-governador nessa composição. Agora, resta saber quem ocupará o espaço, como a desistência afetará o grupo governista e quais informações poderão surgir com o avanço da investigação. A chapa esquentou em Mato Grosso e os próximos movimentos serão decisivos. Depois de todas essas notícias, eu quero saber a sua opinião. Lindbergh Farias conseguirá explicar satisfatoriamente a destinação das emendas ao Paraná? As autoridades investigarão o caso com o mesmo rigor aplicado contra parlamentares da direita? O que você achou da vitória de Nicolas Ferreira e das críticas da imprensa à decisão envolvendo o sigilo da fonte? Escreva nos comentários, inscreva-se no Movimento Brasil Patriota e compartilhe este boletim com todos os seus contatos. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, se Deus quiser.